O chamado Exército Multinacional, criado pelas Waffen-SS durante a Segunda Guerra Mundial, incluía um grande número de forças de elite procedentes de diversos países da Europa. Dentre as mais eficazes estava a 33ª Divisão SS de Granadeiros Franceses Charles Magne, ou simplesmente 33ª Divisão Carlos Magno, integrada por voluntários franceses que se alistaram com a intenção de combater o comunismo. Originalmente, a primeira tentativa das Waffen-SS de admitir cidadãos da França de Vichy em suas fileiras teve lugar em 22 de julho de 42, quando o ministro das Relações Exteriores, Pierre Laval, acordou com Heinrich Himmler a formação de um batalhão para as SS. Foi assim que se instalou em Paris o Comando SS francês, que junto à polícia alemã se encarregou, a partir do ano seguinte, do recrutamento de unidades. Os candidatos àquele batalhão tinham que passar inicialmente por testes no centro de recrutamento da Alsácia, para somente então serem transferidos à escola de treinamento das SS em Bad Tölz, na Alemanha, enquanto que os oficiais eram levados à escola Posen-Tresckow. Os testes físicos eram bastante duros e apenas 500 de 1.500 inscritos conseguiram ser aprovados. Finalmente, os admitidos somaram 1.000 em setembro de 43, dando origem ao batalhão SS de Granadeiros Franceses. Esse batalhão foi transferido no início de 44 para o quartel Netvortitz, no protetorado da Boêmia e da Morávia. Ele era composto por 3 companhias equipadas com armas curtas de mão e foguetes antitanque Panzerfaust, e comandado pelo tenente-coronel Paul Gamory de Bourdeaux. Em 30 de junho de 44, a unidade saiu da Boêmia e da Morávia e foi para a Eslováquia, para logo depois ser desdobrada no noroeste da Ucrânia, na região da Galícia, dentro da 18ª Divisão SS de Granadeiros Horst Wessel, que defendia a região de Sanok, precisamente onde as colunas dos exércitos alemão e húngaro haviam batido em retirada após a ofensiva do Exército Vermelho, no âmbito da Operação Bagration. Em 9 de julho do mesmo ano, o batalhão SS francês teve seu batismo de fogo quando foi vítima de um poderoso bombardeio de artilharia lançado sobre suas posições em Sanok e de uma incursão de guerrilheiros comunistas em sua retaguarda. No dia seguinte, a primeira companhia SS abandonou suas trincheiras e a segunda companhia foi cercada por franco-atiradores inimigos, dos quais conseguiu escapar milagrosamente no dia 11, após alcançar uma ferrovia em direção a Cracóvia. Foi nesse setor onde, em 13 de julho, as tropas francesas organizaram um ataque no qual rechaçaram os soviéticos, uma manobra que facilitou a primeira companhia realizar uma marcha de 2 km na retaguarda inimiga no dia 15, liberando um grupo de alemães que havia sido cercado. No dia 19 de julho, após mais de 5 dias de resistência, o batalhão SS francês teve que iniciar uma retirada ao longo da ferrovia Sanok-Varsóvia, tendo sofrido mais de 120 baixas. Foi assim que os 800 sobreviventes se refugiaram a cerca de 15 km de distância, em Mielek, sem deixar de lutar em nenhum momento, já que na madrugada do dia 19 para o dia 20, o Exército Vermelho continuou sua ofensiva. Com uma defesa formada por aproximadamente 60 homens por quilômetro de terreno, os franceses resistiram como puderam ao pesado fogo lançado pelos foguetes Katyusha. Uma mensagem enviada via rádio avisando que estavam sendo cercados permitiu que os últimos 300 franceses escapassem e se entrincheirassem no dia 21 de julho na cidade de Mokry. Para azar do batalhão, a pausa não durou nem 24 horas, já que em 22 de julho o Exército Vermelho voltou a atacar. Em 24 de julho de 1944, o batalhão havia sido reduzido a apenas 150 homens. A unidade foi então evacuada da Polônia, onde ficou estacionada em Tarnów. Até aquele momento, as perdas haviam sido de 840, entre mortos, feridos e desaparecidos, sendo alguns de seus integrantes premiados com a Cruz de Ferro, muitas outorgadas póstumamente. Como resultado desses combates, o batalhão SS francês foi dissolvido para ser integrado à Brigada SS francesa de Granadeiros Carlos Magno, que estava sendo formada na França. Em agosto de 44, foi oficialmente autorizado o projeto para a criação da Brigada SS de Granadeiros Franceses Carlos Magno. Suas fileiras seriam formadas basicamente por 3 unidades militares francesas já existentes, que combatiam junto ao exército alemão na frente oriental e na França de Vichy contra a resistência francesa. Eram elas a Legião dos Voluntários Franceses, o Batalhão SS de Granadeiros Franceses e a Milícia Francesa, além de outras unidades menores. A Legião de Voluntários Franceses
era composta por 2.000 soldados, sob o comando de Jean Bridot, que já tinha lutado contra o Exército Vermelho na Frente Oriental, na Batalha de Moscou e na Operação Bagration. A Legião de Voluntários foi convertida no 57º Regimento SS de Granadeiros Franceses em 10 de agosto. Infelizmente, parte dos voluntários, que até então pertenciam ao exército alemão, não viam com bons olhos sua integração às Waffen-SS, o que levaria a um posterior enfrentamento dentro da própria brigada. O batalhão SS de Granadeiros Franceses, por sua vez, era composto por 400 soldados, sob o comando do tenente Gamorry de Bourdeaux, cujos homens eram veteranos da Frente Oriental em 44 e foram agrupados no 50º Regimento SS de Granadeiros Franceses. A milícia francesa, por sua vez, era composta por 2.500 paramilitares das Forças de Ordem de Vichy, sendo a principal fonte de voluntários e também integrados ao 58º Regimento. Outras formações que também foram integradas à brigada foram dos trabalhadores da organização Todt, dos auxiliares do Corpo Motorizado da Força Aérea Alemã, dos voluntários franceses da Kriegsmarine, alguns afiliados fascistas do movimento popular francês e refugiados que haviam se exilado na Alemanha. Ou seja, foram reunidos cerca de 7.400 homens no total, que foram divididos de acordo com o organograma da seguinte forma: os 57º e 58º Regimentos SS de Granadeiros foram divididos em 2 batalhões de 3 companhias de fuzileiros, uma pesada, uma de artilharia e outra antitanque, além das companhias de sapadores, transmissões, artilharia antiaérea, saúde, veterinária, mecanizada e de serviços, incluindo também as primeira e segunda colunas SS de cavalaria. A unidade era oficialmente comandada pelo coronel Edgar Puot, embora na prática fosse supervisionado pelo general alemão Gustav Kurkenberg. Todo o treinamento da brigada foi organizado por este general, enquanto o local de ensino dependia da unidade e da patente do integrante. Curiosamente, enquanto a terceira companhia do 50º Regimento realizava seu treinamento em Cernay, Alsácia, acabou sendo mobilizada na noite de 26 de fevereiro de 44, quando um oficial alemão afirmou ter visto paraquedistas nas proximidades daquela área. Na verdade, se tratavam de 100 membros da resistência francesa, que em um primeiro momento haviam conseguido emboscar os membros da terceira companhia SS de fuzileiros, que haviam respondido ao fogo dos guerrilheiros e o cercado, até que tivessem se rendido. Aquele evento, que marcou o batismo de fogo da brigada, significou também sua primeira vitória, pois sem sofrer qualquer baixa, os franceses haviam capturado 100 prisioneiros. No dia de sua formação, 12 de novembro de 44, a Brigada SS Francesa de Granadeiros Carlos Magno foi renomeada para a 33ª Divisão SS de Granadeiros Carlos Magno. A partida da 33ª Divisão Carlos Magno do quartel de Villefranche ocorreu em 17 de fevereiro de 45, quando foi integrado ao 18º Corpo de Montanha Alemão do Grupo de Exércitos Vístula. Inesperadamente, em 25 de fevereiro, o 19º Exército Soviético desencadeou uma ofensiva contra o setor em que a Carlos Magno se encontrava, que foi precedida por um pesado fogo de artilharia e foguetes Katyusha. No entanto, apesar da superioridade numérica, tanto em infantaria quanto em blindados, os soldados franceses, equipados com armas leves, repeliram os soviéticos e destruíram vários tanques T-34 em Heinrichswald e Berkenfeld. Reagrupada a divisão, em 26 de fevereiro, na estação Hammerstein, junto à 15ª Divisão de Granadeiros Letões e à 23ª Divisão SS de Granadeiros Nederland, os franceses correram para defender a área do ataque do 3º Corpo Blindado de Guardas, empregando o 58º Regimento em torno da vizinha cidade de Barnwald e o 57º Regimento na periferia das instalações ferroviárias. Essa batalha ficou conhecida como Batalha de Hammerstein. Os voluntários franceses lutaram tenazmente, destruindo numerosos tanques soviéticos com seus conhecidos Panzerfaust, até que ao cair da noite tiveram que abandonar suas posições e voltar para Neustädten, após terem sofrido 1.500 baixas. Ao amanhecer de 27 de fevereiro, um total de 3.000 soldados da divisão chegaram a Neustädten sob forte nevasca para serem integrados ao corpo do general Hans von Tettel, junto à 15ª Divisão SS Letã e à 23ª Divisão SS Nederland. Infelizmente para eles, naquela mesma tarde, o 3º Corpo Blindado Soviético atacou Neustädten, o que levou a Carlos Magno a iniciar uma retirada durante as primeiras horas do dia 28 de fevereiro.
Sem mais perdas, um total de 4.000 soldados da divisão entrincheiraram-se em 1º de março nas cidades fortificadas de Bellegarde e Courland. Ali permaneceram até a madrugada do dia 4, quando o primeiro exército blindado soviético lançou um ataque contra aquelas duas cidades. Entretanto, a tragédia não acabou por aí. De fato, às 23 horas daquele dia, a divisão tentou romper o cerco partindo de Bellegarde, aproveitando-se do nevoeiro e acampando no meio da neve. Os soldados, no entanto, haviam se desorientado durante a viagem, e ao amanhecer, os franceses descobriram, para sua surpresa, que estavam no meio de um vale, cercados por canhões e tanques soviéticos. Imediatamente o Exército Vermelho abriu fogo e causou uma verdadeira carnificina. Esse bombardeio terminou com a destruição de quase todo o contingente francês, resultando na morte, inclusive, do general Edgar Pilot. Compreendendo que escapar de Bellegarde e Courland era uma tarefa demasiado complicada e que o primeiro exército polonês havia acabado de facilitar o cerco após ir em auxílio ao primeiro exército blindado, o general Jean Bassompierre, que acabara de assumir o comando da 33ª Divisão, viu que tinha apenas duas opções: ficar e morrer ou tentar romper o cerco e talvez morrer. Obviamente, ele escolheu a segunda opção, e foi por isso que os franceses, na companhia da 15ª Divisão SS Letã, contra-atacaram o perímetro polaco-soviético mais vulnerável ao longo do rio Oder, cujas águas conseguiram atravessar, para só então correrem em direção aos campos e florestas. Apenas 200 soldados franceses conseguiram alcançar as linhas alemãs. O resto caiu em combate ou foi capturada, como o próprio general Bassompierre. Poucas foram as tropas sobreviventes dessa divisão em relação à sua formação original, razão pela qual foi mais necessário que nunca sua evacuação para impedir sua completa destruição. A primeira tentativa de fuga foi realizada por um contingente em direção a Neustetten. Mais sorte tiveram 600 franceses do 33º Corpo de Artilharia SS, que foram evacuados pelo mar no porto de Kolberg, além de outras centenas que se refugiaram em Greifenberg. Kolberg foi a última posição da 33ª Divisão da Pomerânia, que foi sustentada por 200 franceses que resistiram ao cerco ao qual haviam sido submetidos pelo primeiro exército polonês. Para sua sorte, e após rejeitar a oferta de rendição dos poloneses em 18 e 19 de março, todos os franceses foram evacuados pelo Mar Báltico com a ajuda da Kriegsmarine. Reduzida a 33ª Divisão SS Carlos Magno ao tamanho de um regimento, suas fileiras foram preenchidas por sobreviventes franceses dispersos ao longo do rio Oder, Mecklenburg e Dinamarca. Aproximadamente 1.200 unidades, sob o comando do general Henri Fenet, foram reunidas da seguinte forma: os 57º e 58º Batalhões SS, o Batalhão SS Pesado, a Companhia SS de Estado-Maior, a Companhia SS de Honras e o Batalhão de Serviços. Este organograma, por sua vez, foi enquadrado no 3º Corpo SS do general Felix Steiner. Durante a permanência do regimento francês ao longo das fronteiras orientais da Alemanha em abril de 45, seus voluntários foram submetidos à grande tensão devido aos constantes avanços do Exército Vermelho e ao bombardeio da aviação soviética. Para sua sorte, em meados deste mesmo mês, os franceses recuperaram moral quando os alemães lhes forneceram melhores equipamentos, que consistiam em metralhadoras STG-44 e inúmeros lança-foguetes Panzerfaust, com munição suficiente para seu último desafio, a Batalha de Berlim. No final de abril, os membros do Regimento Carlos Magno iniciaram sua jornada rumo à capital alemã. Ao chegarem à sua periferia, os voluntários desceram de seus veículos e contornaram os canais de água, que já haviam sido dinamitados pelos sapadores alemães. Finalmente, algumas horas depois, na noite de 24 para 25 de abril, o Exército Vermelho terminou de fechar o cerco sobre Berlim, e um total de 500 soldados franceses permaneceram em seu interior. A batalha começou de forma negativa para o regimento. De fato, quando a unidade foi utilizada nas cercanias do aeroporto de Tempelhof, um King Tiger alemão confundiu os franceses com soviéticos e abriu fogo contra eles, matando 17 com aquele fogo amigo. Resolvida essa confusão inicial, o regimento se entrincheirou nas instalações do aeroporto e rechaçou os soviéticos em 2 ocasiões, através de contra-ataques que foram apoiados pelos voluntários escandinavos da 11ª Divisão de Granadeiros SS Nordland. Entretanto, tão logo as tropas soviéticas invadiram o aeroporto, os franceses recuaram e enfrentaram os enormes blindados IS-2. Para sua sorte, a maioria dos franceses conseguiu se esconder, logrando deter o avanço inimigo e destruir 14 tanques soviéticos.
Sem dúvida, a maior ação realizada pelo regimento SS Carlos Magno teve lugar em 29 de abril, quando uma coluna blindada soviética composta por tanques Stalin IS-2 e T-34, que circulava na Wilhelmstrasse, foi interceptada pelos franceses e emboscada. De repente, dezenas de homens se agacharam com seus Panzerfaustes, debruçando-se nas varandas e janelas, para logo depois descarregarem uma tempestade de fogo contra os blindados russos, enquanto aqueles que estavam equipados com armas começaram a disparar indiscriminadamente contra a infantaria soviética, que em pânico fugiu aterrorizada em todas as direções. Em virtude desta ação militar, toda a coluna soviética foi aniquilada e 128 tanques T-34 ou Stalin S-2 destruídos. Na noite entre 1º e 2 de maio, o regimento iniciou a evacuação de Berlim. Após uma emboscada soviética, o general Gustav Krukenberg foi capturado e o general Henri Fenet feito prisioneiro. Oficialmente, em 3 de maio de 45, aquilo que restava da 33ª Divisão de Granadeiros Carlos Magno se rendeu ao 21º Grupo de Exércitos Britânico, sob o comando do Marechal Bernard Montgomery. A partir desse momento, a unidade francesa das Waffen-SS foi dissolvida e deixou de existir.